as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e ruge aos mares, ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e ruge aos mares, ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Bom dia, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos nós, que aqui reunidos estamos nesta manhã, na Escola Bíblica Dominical, para aprender mais a palavra do Senhor. Que Deus, por sua graça, por sua misericórdia, nos instrua desta manhã pela sua palavra. Eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no Salmo de número 100. Salmo de número 100, e acompanhe a leitura que farei desse salmo. Diz assim então a palavra do Senhor:
Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Então devemos sim celebrar o Senhor com cântico, com júbilo, com todas as forças que há em nós, nesta manhã. Oremos também ao Senhor, Deus bendito, o Senhor que é santo, que é misericordioso, longânimo, o Senhor Deus que nos chama nesta manhã, ó Deus, para estar na Tua presença, ouvir a Tua palavra, uma manhã em que o Senhor Deus, ó Deus, nos dá a oportunidade de louvar o Senhor por meio dos cânticos, orar ao Senhor e também, ó Deus, ser instruído pela Tua palavra. Rogamos então que pelas Tuas eternas misericórdias o Senhor nos conduza, ó Pai, nesta manhã em um momento de aprendizagem, ó Deus, momento em que possamos devotar, ó Deus, a nossa atenção, sendo o dia do Senhor, domingo, o dia que se separou para que esse dia, ó Deus, seja para a glória do Senhor, ó Deus, então que as nossas mentes, ó Deus, o nosso coração, ó Deus, esteja tão somente, ó Deus, na Tua presença. Possamos, ó Deus, acalmar a mente, ó Deus, acalmar o coração, ó Deus, e nos deleitar no Senhor, ouvir a doce voz do Senhor que acalma, Deus, que acalma a tempestade, a voz do Senhor, ó Deus, que traz novidade, ó Deus, que traz bênção para nós, o Teu povo. Ó Deus, assim o Senhor nos instrua pelo poder da Tua palavra. Ó Deus, esta é a nossa oração, no nome de Jesus, amém. Quero convidar você que está em casa aí, ouvindo conosco também a live, e os que estão aqui em casa, aqui na igreja, a cantar conosco o hino do nosso cenário 336. Do meu Jesus, me encontrava sem vigor, a perecer sem luz. Meu estado Cristo viu, dando-me sua mão e salvar-me conseguiu da perdição. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. Minha
Mais uma vez quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias e ler junto conosco a primeira epístola do apóstolo João, capítulo 1, a partir do versículo 5 até o verso 10. Essa leitura ela servirá para o nosso momento de confissão, de contrição. Primeira João, capítulo 1, do verso 5 ao verso 10. Que nos diz assim a palavra do Senhor. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Irmãos, irmãs, o texto é claro. O texto nos fala que, apesar da obra perfeita de Cristo na cruz, de ter nos salvado, mesmo assim nós ainda somos pecadores. E o próprio texto vai dizer, se dissermos que não temos pecado nenhum em nós, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Então, para que a verdade esteja em nós, necessário é confessar os nossos pecados, entender que somos pecadores, e então nos achegar diante do Senhor, porque o texto vai dizer, se confessarmos os nossos pecados, o Senhor, o que morreu na cruz, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda injustiça. Pecados, quer seja por ações, por omissão, por pensamentos, todos devem ser colocados diante do Senhor. Eu quero, nesse momento, convidar você a orar conosco, colocar a sua vida diante de Deus e rogar a Ele a sua misericórdia. Faça isso na sua casa, na sua família, onde você está aí agora, nesse momento, nos ouvindo, e também os irmãos que estão aqui na igreja, possamos aproveitar esse momento para orar ao Senhor. Oremos todos. Deus bendito, nós louvamos o Senhor, porque nós compreendemos a obra perfeita de Cristo na cruz, obra esta que nos salvou, nos redimiu, ó Pai. O Senhor que nos tirou do cativeiro, ó Deus, onde estávamos escravos do pecado, e a nossa natureza inclinada para o mal. O Senhor foi ao nosso encontro. O Evangelho chegou até nós, mudou, ó Deus, o rumo da nossa vida, ó Deus, e então o Senhor nos salvou e cremos tão somente nisso. No entanto, ó Deus, ainda estamos num mundo caído. Ainda convivemos, ó Deus, com os nossos desejos pecaminosos, com o nosso coração que por vezes se inclina para o mal, ó Deus, e há uma luta, ó Deus, e a Tua palavra diz que essa luta, ó Deus, ela só acabará, ó Deus, quando Cristo voltar, ou quando partimos para a glória. Ó Deus, enquanto isso, nós estamos aqui lutando com as forças que o Senhor nos concede para lutar contra nós mesmos, contra o nosso pecado, contra a nossa natureza caída, que por vezes quer pecar, ó Deus, quebra a lei do Senhor. Ó Deus, só nos resta o coragem e vergonha, reconhecer que de fato temos pecado diante do Senhor, reconhecer as nossas falhas, a nossa negligência, ó Deus, e, ó Deus, correr para os teus benditos pés. Ó Deus, então, abrir o nosso coração e dizer, Senhor Deus, eu pequei, o Senhor conhece o meu coração, o Senhor sabe, ó Deus, que os pecados ocultos que só o Senhor sabe, ó Deus, estão lançados diante do Senhor. Deus, tenha misericórdia de nós, perdoa-nos, ó Pai, os nossos pecados. Ó Deus, a Tua palavra diz que o Senhor, ó Pai, nos castigará de acordo com, ó Pai, as nossas obras, ó Deus, porque o Senhor é benigno, é misericordioso, ó Deus, se chegarmos a Ti, ó Deus, e com um filho que confia no Pai, que acredita nele, que vai receber, ó Deus,
o perdão, confessa os pecados e deixa. Só nos resta então, ó Deus, nos alegrar no Senhor. Nos alegrar porque o Senhor tem feito maravilhas no meio de nós. O Senhor tem nos perdoado, tem nos avivado, a despeito de toda a dificuldade que enfrentamos, mas temos motivos, fôlego de vida para louvar o Senhor, porque o Senhor é um Deus vivo e verdadeiro, que nos assiste em todos os momentos das nossas vidas. Ó Deus, toma nas tuas mãos as nossas vidas, perdoa os nossos pecados, sara, ó Deus. É assim que nós oramos, ó Deus, e também já te agradecemos pelo perdão em Cristo Jesus. Amém. Queridos, queremos ainda na palavra do Senhor ler um texto da carta de Paulo aos Romanos. Nós vamos ler Romanos capítulo 11, nós vamos ler do verso 33 e também até o verso 1 e 2 do capítulo 12. Do capítulo 11 nós vamos ler a partir do versículo 33 até o 36 e depois nós vamos ler também os versículos 1 e 2 de Romanos 12. Que nos diz assim, então, a palavra do Senhor. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. E aí o capítulo 12 nos diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do nosso Deus. Somos chamados nesta manhã pela palavra para louvar ao Senhor, para bendizer o seu nome. Iremos fazer isso por meio dos cânticos. Quero convidar você, então, a louvar conosco 3 cânticos de adoração. Coração.
mas aquele que a te escolher, o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a te escolher, o tesouro maior terá. Vem, assim como estás, vem. Precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Assim como a costa anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Vai chover, Senhor Jesus, derrama a chuva neste lugar. Com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Assim como a costa anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Faz chover, Senhor Jesus, derrama a chuva neste lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Faz chover, Senhor Jesus, derrama a chuva neste lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Faz chover, faz chover, faz chover.
ao Cordeiro seja o louvor, ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus,
Nós vamos fazer a leitura do capítulo 3 do livro do profeta Abacuque. Para tanto, eu peço que os irmãos possam nos acompanhar na leitura que farei. Vamos terminar hoje o livro de Abacuque. E sendo o capítulo 3 sendo uma oração, né, ele não pode ser estudado ou até mesmo pregado por divisões, mas sim entende-se que é todo o capítulo 3. Nós vamos ler uma leitura um pouco extensa, mas que se faz necessário. Depois estaremos estudando a palavra do Senhor. Abacuque 3, a partir do versículo 1, nos diz assim, todo o capítulo. Oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos, faze-a conhecida a tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus vem de Temã e do Monte Parã vem o Santo. A sua glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor. O resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão e ali está velado o seu poder. Adiante dele vai a peste e a pestilência, segue os seus passos. Ele para e faz tremer a terra, olha e sacode as nações. Esmigalham-se os montes primitivos, os outeiros eternos se abatem, os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cusã em aflição, os acampamentos da terra de Midian tremem. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira ou contra o mar o teu furor, já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória? Tiras a descoberto o teu arco e farta está a tua aljava de flechas. Tu fendes a terra com os rios, os montes te veem e te contorcem. Passam torrentes de água, as profundezas do mar fazem ouvir a sua voz e levantam bem alto as suas mãos. O sol e a lua param nas suas moradas, ao resplandecer a luz das tuas flechas cintilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança. Na tua indignação, marchas pela terra, na tua ira, calcas aos pés das nações. Tu sais para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido. Feres o telhado da casa do perverso e lhe descobre de todo o fundamento. Transpassas a cabeça dos guerreiros, do inimigo com as suas próprias lanças, os quais, como tempestade, avançam para me destruir, regozijam-se como se estivessem para devorar o pobre às ocultas. Marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouvi-o e o meu íntimo se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos, e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente ao mestre de canto para instrumento de cordas. Deus, tua palavra lida diante de nós. A nossa oração é que o Senhor continue nos guiando, como o Senhor tem feito dominicalmente na semana, ó Deus, a entender a tua palavra, e entender que o Senhor fala conosco, ó Deus, certamente neste dia não será diferente.
a despeito dos nossos pecados, ó Deus, da nossa mente, ó Deus, que, ó Pai, não pode compreender todas as coisas, mas que o Teu Santo Espírito nos ajude, ó Deus, lance luz nesse texto, ó Deus, e possamos nos achegar diante do Senhor e compreender a Tua palavra. Humildemente é isso que nós pedimos e te oramos no nome de Jesus. Amém. Nós estamos diante de um cântico, uma oração, mas também diante de um salmo. Há quem diga que o profeta Abacuque aqui, pelo seu último versículo, ele está fazendo um cântico, como diz o texto, mas um salmo. E o capítulo 3 de Abacuque vai mostrar que, de fato, o cristão, independentemente da circunstância, ele vai viver por fé. É interessante que no cântico ele vai mostrar na oração, ele está vendo, olha, o Deus vai levantar os caldeus contra o povo, mas aqui, em contrapartida, nós temos a reação de Deus em favor do seu povo em meio a uma calamidade, onde Deus mesmo vai levantar uma nação inimiga para contra o povo de Deus. Então, por isso o Senhor põe esse cântico no coração do profeta Abacuque, esse salmo para ser cantado. Então, isso significa que Abacuque, ele vai de um extremo ao outro, ele vai da perplexidade de ficar assustado, abismado, ele vai dizer, eu estou abismado, assustado, mas ao mesmo tempo, também no cântico que deixa ele abismado, vai deixar ele triste, com o coração abatido, ele vai levando tudo isso, nesse extremo dos questionamentos, até chegar ao ponto de adoração. Como ele disse assim, ou independentemente da circunstância, ele vai dizer isso no final, eu louvarei ao Senhor, eu adorarei o Senhor, porque eu sei que o Senhor é quem vai estar no meio do seu povo. Então, em meio a uma dificuldade, ao sofrimento do povo, é possível, então, que possamos ter um cântico de adoração, como o próprio Deus inspirou o profeta Abacuque nesse texto. Agora, imagine, meus irmãos, o impacto que essa palavra teve no contexto em que esse livro chega para aquele povo, ou as gerações seguintes, ou seja, a ideia aqui é que a Babilônia, à medida que se aproximava, o aviso era claro, vocês vão para o cativeiro, vocês vão sofrer mais ainda. Não tinha escapatória para o povo de Deus. E é interessante que durante o cativeiro, o povo teve saudade desse tempo que estava em Sião, do tempo que estava em Jerusalém. E é interessante que mesmo nesse momento, digamos assim, Deus preparando o povo para aquilo que ia acontecer com ele, é possível então eles serem preparados e ouvir o cântico como esse salmo aqui que Abacuque vai descrever para nós, e então perceber que ainda há promessas futuras para o povo de Deus. Porque é interessante perceber que talvez o povo estivesse olhando só para o já, só para o agora o que está acontecendo, e não entendendo o que Deus estava fazendo agora e mostrando o futuro. Então é preciso, então, trazer essa perspectiva futura desse texto para nós, para então que nos dilemas presentes que tanto o povo passou naquele contexto como nós passamos nos dias de hoje, é interessante que esses dilemas eles estão presentes no mundo. E por estar presente no mundo, consequentemente, irmãos, eles chegam na igreja. E que dilemas são esses? É exatamente onde impera a injustiça. É onde as igrejas, muitas vezes, estão parecidas mais com o mundo, onde o mundanismo tem entrado na igreja, onde vidas são amassadas, onde, por muitas vezes, e é preciso Deus levantar a disciplina para, então, corrigir o sofrimento, a vida do povo, e mesmo que isso venha trazer sofrimento, mesmo que isso venha trazer, por vezes, até inexplicáveis, porque a gente, às vezes, as pessoas perguntam, mas por que eu estou passando isso? Por que eu estou sofrendo tanto? E se esquece que, por vezes, é nesse momento que Deus pode estar usando esse mal, assim por se dizer, ou essa disciplina por amor a nós. Então, veja que a canção de Abacuque, ela fala, então, das realidades que nós podemos lidar com ela nos dias. Realidade essa que o povo estava sofrendo naquele contexto. Então, ela vem nos ensinar que, no momento de angústia, de
dificuldade, é possível, então, nos alegrar no Senhor, mas para isso, irmãos, necessário é, primeiramente, entender o que estamos passando e também abrir a nossa boca. Abacuque, aqui no caso, foi com um cântico, foi com uma oração, foi com uma adoração, mesmo ele sabendo das circunstâncias que estava. E ele vai dizer isso no versículo 2, se você olhar para o texto, você vai dizer: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze-a conhecida a tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Então, a ideia aqui é exatamente olhar para a misericórdia de Deus e entender que, nesse ponto, a igreja do Senhor ela pode ser renovada por causa da misericórdia de Deus, por causa da bondade de Deus. Então, você vai ver que no capítulo 2, o profeta ele vai terminar com uma revelação solene. Ele vai dizer: o Senhor está no seu santo templo e cale-se diante dele toda a terra. Lá no versículo 20 do capítulo 2, Abacuque vai dizer. Então, assim, Abacuque agora ele é levado a adorar esse poderoso Deus. Então, ele faz isso aonde? No capítulo 3, ele expressa isso de uma forma assombrosa. Ele vai dizer: me sinto alarmado, eu estou assombrado, mas estou adorando o Senhor. Mas ainda ele está expressando a sua fé, meus irmãos, naquilo que ele crê, ou seja, no cumprimento da palavra de Deus, no que se diz respeito ao que Deus fala no capítulo 2, ou seja, Deus no capítulo 2 faz uma revelação de que ele vai fazer a obra, e isso vai causar espanto lá no capítulo 1, no versículo 5, e agora então, esse espanto vai se tornar como se fosse um objeto de adoração para ele. Então, qual é a adoração essa que ele está falando? É exatamente entender que quando somos impactados com uma situação, por exemplo, o caso de Daniel, que foi impactado pelos escritos de Jeremias antes de confessar o seu pecado, ele adorou o temível e misericordioso Deus. Quando o povo retorna para a terra após o cativeiro babilônico, os levitas fazem o mesmo, está lá em Esdras capítulo 9, versículo 5. Quando Jesus ensina os seus discípulos a orar, ele começa com uma cláusula que ressalta as características de Deus como sendo o mesmo, ao mesmo tempo, um Deus próximo, ou seja, um Deus, o Pai que está conosco. Então, esse Deus que está conosco, ele está na sua totalidade de santidade, ele expressa isso através do seu caráter santo, através dos seus atributos, ou seja, o Pai que está nos céus, o Deus que Abacuque contempla no capítulo 2, sentado no trono, que fica abismado. E é interessante, meus irmãos, que é mais saudável para os nossos corações compreender a palavra de Deus por esse meio. Ou seja, ressaltando aqui os atributos de Deus que, para nós, a maioria deles são invisíveis, mas que muitos deles são comunicados a nós também. Porém, por vezes, nós não fazemos causa desse Deus maravilhoso. E como isso acontece? O que é não fazer causa de Deus? É quando muitas vezes nós só queremos procurar Deus nos momentos de dificuldade. Quando nós não entendemos que no momento da adoração, do culto solene particularmente, o Senhor Deus, que é santo e é maravilhoso, Ele então está trazendo benefícios para nós. Mas por vezes nós então damos um tempo a Deus. Vamos dizer: ó Senhor, eu vou aqui cuidar de umas coisas minhas primeiras. Eu vou aqui então cuidar primeiro de uma coisa que tem necessidade, para que então depois, quando eu tiver um tempo, quem sabe assim, eu posso adorar o Senhor. Mas na adoração de Abacuque, irmãos, você percebe que mesmo ele tendo já o entendimento da profecia, mesmo ele ficando alarmado, perplexo, mas ele está olhando para o futuro. Então ele vai fazer aqui duas petições. No começo ele vai primeiro pedir por uma renovação, e também ele vai renovação no sentido aqui de avivamento do povo, para que o povo se voltasse para Deus, e também por misericórdia. E é interessante ver que o pedido de renovação, irmãos, é para que, mesmo sabendo que o juízo de Deus era eminente, ou seja, Deus iria trazer o juízo sobre Judá, mas então ele estava crendo que no meio do arraial tinha pessoas que viviam pela fé. Então é interessante que a expressão no decorrer dos anos se refere ao período entre os dois juízos
proferidos por Deus a Judá e também a Babilônia. Então perceba que nesse entendimento do profeta Abacuque, ele pede que Deus então traga misericórdia para o seu povo. Então ele pede que então não só traga misericórdia, mas que Deus renove o seu povo, revigore o seu povo por meio de uma ação propriamente dita pelo próprio Deus. Então Abacuque aqui, ele vê os grandiosos feitos do Senhor, ele vê que a geração presente ela é uma geração que vai enfrentar todo esse dilema, mas ele atenta para as misericórdias de Deus. Então ele vai dizer: Senhor, aviva a sua obra. Avivamento é um tema muito mal compreendido na igreja brasileira, onde as pessoas confundem, por exemplo, dons espirituais, estilo litúrgico, fortes emoções, grandes multidões e muitas decisões para Cristo. Elas são muitas vezes interpretadas como sendo um avivamento. Mas o avivamento, ele é obra divina, impossível de ser produzida ou imitada pelos homens, como homens lá no passado pensavam assim, pensaram erroneamente, como Charles Finney entendeu que o avivamento ele poderia produzir um avivamento, e ele estava enganado. Mas essa tal obra ela só pode ser, irmãos, produzida no homem por meio de Deus. Então Abacuque ele pediu um avivamento após amargar a perversidade de Judá, e também ele vai ver também que o próprio Deus vai se levantar e vai também trazer um juízo para a Babilônia. É interessante observarmos aqui, ainda vamos dar uma caminhadinha aqui, e olhar para que o segundo pedido de Abacuque, que é por misericórdia, ele vai dizer, Senhor, na tua ira, lembra-te da misericórdia. Ou seja, ele faz uma menção aqui, a ira de Deus, 3 vezes na oração. Ele faz no capítulo 3, versículo 2, versículo 8 e versículo 12. Ou seja, ele se refere exatamente ao juízo de Deus, tanto sobre os caldeus, também quanto ao povo da aliança. E é interessante, irmãos, entender que Abacuque ele ora para que o juízo de Deus seja mitigado, para que então ele não ora apenas para que a maldição do pacto seja retirada, mas ele quer dizer que ela seja aliviada, assim como a maldição sobre Adão e sobre Eva foram misturadas com bênçãos. Embora a maldição de Deus seja a perda da vida, lá em Gênesis 2, 17 e 3, 22, Adão ainda é capaz de obter o sustento para a vida a partir do solo, a partir do trabalho que Deus iria dar para ele. Então Abacuque sabia que o julgamento era iminente, não havia mais exortação ao arrependimento, não havia mais palavra para que o povo pudesse ouvir, não havia mais intercessão para o povo. Então este era um momento triste na história em que o profeta Abacuque se encontra bem no meio dela. Contudo, Abacuque ainda podia clamar por misericórdia. Afinal, Deus iria castigar o seu povo, mas esse Deus é um Deus misericordioso, como muito bem sabia o profeta, porque ele olha para o passado, ele vê homens como Davi, que foram alvos da misericórdia de Deus. E aí então, quando Deus lhe oferece 3 possibilidades de castigo por ter levantado, ali no caso de Davi, ele oferece 3 anos de fome, 3 meses sobre a espada do inimigo, 3 dias sobre a espada do Senhor, que era a peste. Então Davi escolhe cair nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, como ele diz lá em 1 Crônica, capítulo 21, versículo 13. Vejam, meus irmãos, que Abacuque ele vai ter uma visão, o próprio Deus vai dar uma visão para ele, e aí, nessa oração que ele faz, o centro dessa oração, no centro dela ele descreve ela como uma forma de um cântico, e nesse cântico ele descreve a glória de Deus. Veja que então, aqui há estabelecido novamente um diálogo entre o profeta e o Senhor. Então veja que a partir do versículo 3 até o versículo 7, nós podemos ver isso, que há uma mudança aqui nesse diálogo. Essa mudança ela se diz respeito a uma divisão que é feita aqui por causa da terceira pessoa para a segunda pessoa em referência a Deus. O profeta descreve o próprio processo da vinda do Senhor em toda a sua glória. Então ele vai dizer que isso é espantoso, os feitos do Senhor, a sua vinda sobre a
a sua nação. À medida que o Senhor, em sua glória, se aproxima mais e mais, os feitos e a sua presença se tornam mais dramáticos. Então, Abacuque aqui, nesse momento, ele vai então aprender com Deus, aprender que, por vezes, o silêncio é algo muito importante do processo para ouvir a voz de Deus. Então, ele realmente ele afina os seus ouvidos para ouvir a voz de Deus. E é interessante que nós aprendemos que, em meio às lutas, nós devemos, então, perseverar em oração, mesmo que, por um tempo, a resposta ela não venha, ou até mesmo que ela não venha como nós pensamos, nós vamos, então, esperar. Por quê? Porque o Senhor nunca tarda. Ele vai dizer, o Senhor não tarda. E, então, nós vemos na palavra de Deus que Ele vem. E Ele vem em nosso socorro. Deus, toda vez que Ele se levanta do seu trono, Ele vem em favor do seu povo. Ele pode vir em defesa do seu povo e, por vezes, pode vir também como juízo, como disciplina. Por quê? Porque Deus ele não é ausente e Deus ele não é passivo. Ou seja, em meio a tanta dificuldade, a tantas diálogo levantado acerca de onde está Deus, você vê então, hoje, no momento em que vivemos, as pessoas questionando o ser de Deus, questionando por que é que Deus permite isso, tantas pessoas passarem por mal, tantas pessoas morrerem. Mas Abacuque tem em mente aqui, nesse exato momento, de que, por mais que a guerra matasse muitas pessoas, por mais que muitos hebreus fossem mortos, por mais que fosse levado ao cativeiro, mas um dia ele viria para redimir o povo de uma vez por todas. Então ele vai descrever a vinda do Senhor como uma gloriosa e abrangendo agora não apenas um Israel, um povo, uma nação, mas abrangendo agora toda a raça humana. Então, assim como a fama dos hebreus era espalhada naquele contexto, como abrangeu as terras, assim também a vinda do Senhor, e ele vai dizer como vindo do céu, abrangerá como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, como diz o próprio evangelista Mateus no capítulo 24. Assim também as pessoas no futuro irão saber da vinda do Senhor. Em outras palavras, a glória do Senhor, que era demonstrada naqueles dias, estava sendo preparada para se revelar também a Abacuque, não apenas naquele contexto, mas no glorioso dia do Senhor. Então, no dia do Senhor não vai ter uma nação, uma pessoa só nessa terra que não veja a vinda do Senhor. E é interessante que o Abacuque vai falar na sua oração, no versículo 6, que os seus caminhos eles são eternos, porque seus movimentos, quer de juízo ou de redenção, são de caráter imutável, ou seja, Deus não irá mudar por causa de um povo. Então, nessa visão aqui, Deus é retratado aqui como um guerreiro poderoso, um guerreiro que vem observar. Observe, quando ele vai dizer no versículo 8, versículo 15, versículo 9, versículo 11 e até o 14, ele vem para destruir os seus inimigos e livrar o seu povo de forma semelhante a alguns eventos passados na história de Israel. É interessante você olhar um pouco para trás, quando ele vai dizer, e aí fazendo uma referência a Moisés e a Josué, quando ele vai dizer de Temã, do Monte Paran, no versículo 3, essas localidades apontam a direção do Monte Sinai. E é interessante também ver que essa referência está lá em Deuteronômio capítulo 32, onde o Senhor descreveu o Monte Paran. No versículo 5, há uma referência também à peste ou à pestilência, faz recordar algumas das pragas trazidas à comunidade egípcia. E também ele vai dizer no versículo 11, o verso 11, resplandeceu, ou seja, trata-se de relâmpago que aponta para a revelação que Deus do Sinai, como diz lá no Êxodo capítulo 19. E é interessante você ver que acontecerá as perturbações cósmicas, por assim se dizer, descritas nos versos 6, como também apontam para o evento. E no versículo 7, o temor das nações se assemelha à linguagem do Êxodo capítulo 15, onde as nações respondem com medo perante a notícia de aproximação do povo de Deus. E aí agora nós temos, a partir do verso 9 ao verso grande, essa figura que
o profeta nos mostra, que faz uma alusão a cruzar o Mar Vermelho. Veja que há um paralelo aqui na linguagem do Salmo 77, quando ele vai dizer o seguinte, a partir do versículo, vamos ler a partir do versículo 11, o sol e a lua pararam nas suas moradas ao resplandecer a luz das suas flechas, sibilantes ao fulgor do relâmpago e da tua lança. Veja que toda essa descrição do guerreiro que está guerreando, é interessante observar que isso aqui seria como um encorajamento para Abacuque, e esse encorajamento serviria mais para o povo durante o cativeiro babilônico. Irmãos, afinal, Deus sempre ele tem um intuito de realizar salvação no meio do seu povo. No entanto, se faz necessário que o povo provasse dessa providência do Senhor. Então, Abacuque, que no momento ele vai recobrar a fé, porque ele consegue colocar os olhos tanto no passado como no futuro, e por vezes isso se faz necessário para nós. Muitas vezes estamos olhando só o agora, mas nós não recordamos para o passado, o que Deus fez, o trabalho de Deus, para então que chegássemos a esse momento, mas ainda observando o futuro que nos aguarda. Então, o profeta, ele prefere compreender a disciplina do Senhor, ele prefere compreender que Deus está julgando Judá, mas para então guardar ela para o que está por vir, ou seja, para o dia glorioso. E é interessante que a palavra que aparece aqui para perspectiva, ou seja, para uma visão longa, a ideia é que permite um sofrimento agora, mas que a perspectiva do fim, na visão de Abacuque, é de dias melhores, é de fortalecer. Então, esse sofrimento serviria como uma espécie de combustível para o povo naquele momento. Eles seriam, então, fortalecidos, porque o que aguardariam eles era muito pior, que era o cativeiro babilônico. É interessante que, do versículo 16 ao versículo 19, nós vamos ver a resposta que o profeta recebe. Ele vai dizer: ouvi o meu íntimo e se comoveu a sua voz, tremeram os meus lábios. Então, a partir do versículo 6 ao 19, que é o fechamento desse texto, nós temos então a última parte do livro do profeta Abacuque. E então aqui é possível que essa expressão final seja a confiança de que talvez muitos de nós gostaríamos de experimentar nesse texto. Talvez seja a parte mais preferida dos crentes de Abacuque, seja a partir do versículo 16 ao 19. Por quê? Porque é interessante que a resposta aqui que Abacuque vai receber, ela traz um tipo de equilíbrio para entender as reações em relação ao juízo de Deus. Isso trazia o equilíbrio ao temor de Deus. Mas alguns crentes só têm temor, e assim acabam por duvidar dos planos. Eles têm temor, mas eles não têm o tremor do Senhor. Por isso, então, por vezes, Deus traz punição aos seus corações. Outros querem sempre expressar a fé, mas sem conteúdo. Sem conteúdo, sem vida. Durante uma reflexão mais aguçada nesse livro do profeta Abacuque, nós podemos entender que nós vamos procurar não só benefícios para nós, mas vamos procurar um Deus que, por sua providência, tem nos alcançado com o seu amor, com a sua graça, tem trazido para nós, de fato, a esperança de viver não somente nesse momento que estamos, mas numa vida eterna. Porque o Evangelho agora sendo apresentado para nós, ele nos dá o conhecimento do verdadeiro Deus, de quem Ele é e o que Ele representa para nós. Então nós não podemos ter fé na fé, nem mesmo fé num grande Deus pequeno, onde o conhecimento de Deus que você tem minimiza Deus, os seus atributos,
A primeira reação de Abacuque em vista às revelações divinas aqui, dessa visão que ele tem, foi o temor a Deus. Isso está no versículo 16, a parte A. Por quê? Porque revela a santidade de Deus, a majestade de Deus. Isso provoca no próprio Abacuque, irmãos, o que ele descreve aqui. É impossível sermos impactados com Deus, com a santidade de Deus, com o Evangelho, e então não termos essas revoluções dentro de nós. Não se trata aqui de pavor, não se trata aqui de ter medo, mas sim de entender a santidade de Deus que é nos apresentada por meio do Evangelho da graça. E isso, irmãos, nos torna, logicamente, servos do Senhor. E é o próprio Evangelho que vai produzir isso em nós, ou seja, nós éramos antes criaturas, agora, no entanto, nós somos filhos de Deus. Então, o tratamento que Deus vai dar para nós é diferenciado. Essas foram as experiências que Abacuque teve, e essas foram as experiências que, ao longo da história, o povo de Deus experimentou. Por exemplo, quando Moisés contemplou o Senhor, quando Ezequiel, por exemplo, ele também João, ele revela isso no livro de Apocalipse. É preciso que nunca nos esqueçamos da santidade, da majestosa de Deus, pois fazê-lo isso implica numa vida se não contemplarmos essa santidade de Deus, essa majestade de Deus, é possível que as nossas vidas estejam envolvidas em um lamaçal de pecado tão miserável que nós não possamos contemplar a santidade de Deus. E certamente nós não teremos esperança nenhuma de livramento futuro, porque no presente nós não estamos vivendo com fé, e sim sem fé. Outra reação que Abacuque tem no texto é de esperar confiadamente no livramento. Esse livramento ele viria pós-juízo, ou seja, a presença de Deus naquele momento, por mais que ela fosse espantosa, por mais que a forma que Deus estivesse usando para cuidar do seu povo fosse uma coisa assombrosa, mas ela ia trazer equilíbrio. Abacuque então sabia que Deus traria então nesse momento aqui o castigo, e isto estaria incluído a destruição do seu povo naquele momento. Essa destruição era com as suas a agricultura, ou seja, com o que eles plantavam, e então, porque os inimigos iam invadir, iam destruir, iam levar eles cativos para a Babilônia. Mas mesmo assim, aquele povo, a ideia é essa: tem uma nação inimiga, vocês vão ser levados como prisioneiros, vocês vão passar 70 anos no cativeiro, mas vocês devem continuar confiando em mim, porque eu não vou esquecer do meu povo, porque eu estou levando o meu povo para o cativeiro para aprender a confiar em mim, como no passado assim eu fiz com homens como Abraão, Moisés e muitos outros. Então, quem confia no Senhor é leal a Ele em qualquer situação. E essa lealdade a Deus, irmãos, ela consiste em todos os aspectos. Não o fato apenas de termos uma nomenclatura, uma placa de igreja e termos uma identificação de denominação, mas sim em toda e qualquer situação. Essa lealdade deve ser expressada. Veja, a exemplo de Daniel, quando foi no cativeiro babilônico, quando foi provado pelo rei a não se contaminar. Daniel, quando foi proibido de orar, Daniel mostrou a lealdade ao Senhor. Independentemente de Deus livrá-los ou não, eles permaneceram fiel a Deus. Isso consiste em lealdade ao Senhor. Mas parece que nos dias de hoje, os crentes da atualidade, parece que a fé deles é oscilante demais. Qualquer coisa é motivo de não orar, de não congregar, de ficar indiferente com o irmão. Imagine, irmãos, se pararmos para pensar, como muito bem nos diz o pastor Rodrigo Broto, no seu artigo sobre comparando o coronavírus com o cativeiro babilônico, porque em muitos casos, na sua totalidade, há meses que nós não tínhamos uma reunião solene como vamos ter hoje, por graça,
Mas imagine se o povo pudesse então entender que esse cativeiro babilônico, ou seja, que esse isolamento social, ele pode estar relacionado como um cativeiro para a igreja. E aí, como outro pastor amigo nosso nos diz, pastor Breno, ele vai dizer que se nesse momento que estamos vivendo de coronavírus, da igreja fechada, e se a gente não refletir, não pensar, não chorar pelo fato de não estarmos na casa do Senhor, de não estarmos na presença de Deus, de não ter saudade desse momento, nós precisamos refletir a nossa fé. A bem da verdade, nós sabemos que, em alguns casos, nós sabemos que tem pessoas que realmente com dificuldade e até não podem, mas muitas pessoas, irmãos, poderiam estar hoje aqui. Mas o mesmo Abacuque que começa esse livro com a sua fé abalada, ele termina com a sua fé fortalecida. E essa fé não veio do seu interior. Não pense que, por ser em casa, lendo a Bíblia, que de fato você deve ter, independentemente de ter coronavírus ou não, que é um dever nosso de orar. Não pense que a força vem de você mesmo, do seu interior. Ela virá de Deus. Se de fato você estiver clamando a Ele, estiver sendo leal a Ele. O Senhor, Ele usou esse anúncio de castigo para depurar a fé do profeta. E a comprovação dessa fé redundou em um louvor a Deus. E esse louvor foi por maior alegria, por estar na presença dEle. Foi exatamente isso que Pedro explicou aos fiéis sofredores do primeiro século, quando ele vai dizer: sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro imperecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor e glória, em honra, na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé. E qual é? Pedro vai dizer no final: a salvação da vossa alma. 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 5 ao 9. Então, a proteção de Deus pela fé, ela pode vir no momento da tristeza, no momento da derrota, no momento do orgulho, mas a alegria indizível é maior, é o amor que nós devotamos ao Senhor Jesus. E isso, irmãos, não tem como tirar. Mas em meio ao sofrimento, Deus está presente, Ele é o guardador, Ele é quem nos vai dar a alegria final. Devemos entender bem o fato de que, quanto maior é a nossa privação, maior é o nosso deleite em Deus. Isso explica porque, em meio a tantas calamidades, o profeta, ele vai dizer: todavia eu me alegro no Senhor, no Deus da minha salvação. Abacuque, ele está compreendendo o seu coração. Ele está compreendendo o que Deus quer fazer com aquele povo. A disciplina sobre o povo acaba sendo um meio de graça para Abacuque compreender o melhor deleite em Deus. Irmãos, Deus e Deus somente da circunstância, adorar a Deus. Deus nos abençoe. Iremos encerrar com a oração. Ó Deus, nós louvamos o Teu nome. Independentemente da circunstância, mesmo que não haja ovelha no curral, mesmo que o fruto da figueira minta, ó Deus, independentemente da circunstância, nós servimos ao Senhor pelo que o Senhor é. Ó Deus, mesmo que o Senhor traga para nós uma disciplina, mesmo, ó Deus, que o coronavírus, ó Deus, demore mais tempo ainda, mesmo que por vezes venhamos ficar sem suprimentos em casa, mesmo que venhamos, ó Deus, a perder entes queridos, mas a nossa fé, ela não pode ser abalada, ó Deus, e particularmente o temor e tremor ao Senhor, a lealdade, ó Deus, que nós
temos ao Senhor, que ela seja expressa, ó Deus, pelos atos, ó Deus, diz que esses atos, ó Deus, justifique, ó Deus, os atos de justiça, ó Deus, que possamos alinhar, ó Deus, a nossa oração, o nosso coração ao Senhor, buscando o Senhor em todo o tempo, ó Deus, ó Pai, assumindo um compromisso, ó Deus, com o Senhor, com a sua obra, com o teu reino. Ó Deus, é tempo de buscarmos ao Senhor, é tempo, Deus, de estarmos na tua presença. Ó Deus, é tempo, ó Deus, de nos deleitarmos do Senhor, para ouvir a voz do Senhor, para quando os tempos de dificuldade vierem, estarmos bem, ó Deus, abastecidos com o combustível que o próprio Senhor providencia para nós, que é a tua presença. Ó Deus, e devemos expressar isso com a adoração, com as nossas vidas diante da tua presença. É no nome de Cristo que nós oramos e te agradecemos. Amém. Deus nos abençoe, irmãos.